A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, no devocional de hoje eu quero falar a respeito da oração. A oração é o meio pelo qual todo aquele que serve a Deus dialoga com Ele, fala com Ele. Na oração, através da oração, nós nutrimos a nossa vida espiritual, nós cultivamos a nossa comunhão com Deus. Então a oração é extremamente importante para o bom caminhar da nossa jornada de fé. Todos, sem distinção, que se achegam a Jesus, que um dia reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa se esforçar para praticar diariamente, com frequência, a oração. E no texto sagrado que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, Jesus está ensinando 4 verdades sobre a oração. Certa feita, os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. E no texto que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 13, Jesus está falando exatamente sobre a oração. E neste texto, apenas nesse verso, nós podemos tirar 4 verdades muito importantes sobre a oração. E Jesus disse assim, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A primeira coisa que eu observo neste texto, a primeira verdade que eu destaco, é que não há limites para a oração. Ou seja, o alcance da oração, ele é ilimitado. Jesus está dizendo, tudo quanto pedirdes. Jesus frisa tudo. Ele não restringe o alcance da oração. Ele deixa muito claro aqui no texto sagrado que todas as coisas nós podemos expor, nós podemos levar a Ele em oração. Então a oração ela tem um alcance ilimitado, não há limites, não há barreiras para a oração. Todas as suas súplicas, todas as suas necessidades, todas as suas faltas, você pode e deve levar a Deus em oração, porque o alcance da oração, ele é ilimitado. Mas Jesus também vai nos ensinar neste texto que a oração, ela tem um mediador eficaz, que a nossa oração tem um mediador eficaz. E quem é esse mediador? É Ele, é o próprio Jesus que media as nossas orações. Ele diz, e tudo quanto pedirdes, em meu nome. Jesus é o mediador eficaz das nossas orações. As nossas orações são respondidas não é porque nós fazemos muitas orações, não é porque nós usamos palavras bonitas ao orar, não é porque nós oramos em voz alta, com fervor, não. As nossas orações não são respondidas por nossos méritos, por nossa força, por nossa eloquência. As nossas orações são respondidas e atendidas porque Jesus é o mediador. Jesus é aquele que leva as nossas orações até o Pai. E por isso, então, que nós devemos sempre orar em seu nome. E tudo quanto pedirdes em meu nome. A nossa oração deve ser feita em nome de Jesus, porque Ele é o mediador. Mas Jesus também vai nos dizer uma outra verdade neste texto sagrado, uma promessa. Ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus está nos prometendo que vai fazer. Ele está nos prometendo que vai, além de atender às nossas orações, Ele também vai se encarregar de responder. E isso é muito importante, é muito lindo, porque quem está prometendo algo para nós neste texto sagrado é Jesus. E Jesus nós sabemos que é a verdade. Em Jesus não há engano, em Jesus não há falsidade. Jesus é aquele que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Jesus se decide em fazer algo,
ninguém pode impedi-lo. Então, se Jesus está prometendo para você que ele vai fazer, é porque ele vai fazer, e você pode descansar, você pode se deleitar nos braços do nosso Jesus, porque ele se encarrega de fazer. Então, essa é a terceira verdade que nós aprendemos neste texto. Quando nós levamos as orações ao Pai e o fazemos em nome de Jesus, ele se encarrega de, além de nos atender, de ouvir as nossas súplicas, também de respondê-la, de atender, de nos ajudar, de nos socorrer nos nossos momentos de angústias e dificuldade. E por fim, Jesus vai dizer que ele vai nos apresentar o propósito da oração. Ele diz, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus nos ensina aqui que quando as nossas orações forem respondidas, quando as nossas súplicas forem atendidas, quando a provisão de Deus chegar na nossa vida, à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, o nome do Pai tem que ser glorificado. O nome do Pai tem que ser exaltado. Toda glória, toda honra e todo louvor deve ser dado a Deus. Jesus nos ensina que nós sempre devemos reverenciar a Deus. Que os nossos queridos irmãos que acompanham esse devocional possam ficar com esta palavra e que Deus possa abençoá-los. E lembre-se, nos momentos de alegria ou de tristeza, nos momentos de angústias ou de calmaria, a oração precisa ser uma prática diária na sua vida. Ore, busque a Deus em oração, separe um tempo do seu dia para falar com Deus em oração. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus.